Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. E o tema do vídeo de agora, claro, é a conquista do Atlético de Madrid, campeão espanhol da temporada 2021. Título conquistado na tarde deste sábado. O Real Madrid precisava vencer e torcer para que o Valladolid tirasse ponto ou pontos do Atlético de Madrid. O Real até fez a parte dele com sufoco, né? Saiu atrás do Villarreal, empatou no segundo tempo com o Benzema e virou os 47 do segundo tempo com Modric. Mas o Atlético de Madrid, também com sofrimento, conseguiu cumprir o que ele precisava, a obrigação, entre aspas, dele, e ganhou do Valladolid por 2-1 e assim se sagrou campeão espanhol pela 11ª vez. O Atlético de Madrid voltando a ser campeão espanhol depois daquele título inesquecível da temporada 13-14, conquistado dentro do Camp Nou com aquele 1-1, gol do Godín, e assim o Atlético de Madrid foi campeão na temporada 13-14 e voltou a ser campeão agora na temporada 2021. Tem muitos assuntos para a gente falar desse título. Eu quero falar do Simeone, eu quero falar da dificuldade ou da forma como o Atlético quase entregou esse título. Quero falar do Oblak também, mas eu queria começar falando de Luis Suárez. Sem dúvida, o grande personagem dessa conquista. Nos 3 jogos finais, ele deu a assistência para o Ángel Correa fazer o gol da vitória contra a Real Sociedad na rodada 36. Fez o gol da vitória na virada contra o Osasuna, num jogo complicadíssimo, que o Atlético não conseguia fazer nada, e ele fez o gol da vitória, e hoje fez o gol da vitória, o gol da virada e o gol da vitória e o gol do título contra o Valladolid. Então, assim, só para você ver, nos 3 jogos finais e em jogos que o Atlético não poderia deixar de ganhar nenhum deles, você vê que o Luis Suárez foi fundamental, mostrando que é um jogador de uma qualidade incrível. Ainda é um jogador top. A questão é, ele não consegue ser top o tempo todo, mas em vários momentos da temporada ele consegue ser top. E aí o Luis Suárez, o grande personagem dentro do campo dessa conquista, 21 gols e 3 assistências dentro do Campeonato Espanhol. E como eu falei aqui, na reta final, nos 3 jogos decisivos, ele participando muito. Fez o gol do título, né, hoje, e depois assim a gente viu o Suárez chorando em campo, né, falando no telefone, falando imagino com alguns familiares, com alguém da família, né, ali, e aí depois ele dando a entrevista para a geradora lá das imagens do Campeonato Espanhol, dizendo inclusive que era uma volta por cima, ele dando a resposta, que ele foi maltratado, tudo isso que as situações falam. E aí é um pouco do que a gente vai tratar aqui no tema, né? Eu costumo dizer que o futebol e os deuses do futebol não aceitam muito desaforo, né? E a verdade, o que fizeram com o Luis Suárez foi um desaforo. Eu até entendo que era uma situação de difícil manobra, né? Por quê? Porque o Barcelona vive uma crise financeira gigante, terrível, né? O Suárez era um dos principais salários, né, do Barcelona, era um salário gigantesco, e aí o Barcelona precisava se livrar de um dos seus grandes salários, né? O Messi tem o maior de todos, mas não ia se livrar, porque o Messi queria até sair, o Barcelona não deixou. Piqué tem um salário gigante, o Busquets também. O Sérgio Roberto tem um salário altíssimo, quase no nível do salário do Suárez. Então, assim, e aí ele acabou decidindo, até o Koeman participou disso, né? O Koeman queria um time mais jovem, um time mais, enfim, com mais movimentação, com mais capacidade atlética. Então ficou meio que definido assim, é um alto salário no ataque, o Suárez tem o maior salário do time, que é o Messi e o Suárez, os dois no momento defensivo, acaba perdendo muito, o Suárez não vai ficar, ficou decidido. Tentou se encaixar o Suárez na Juventus, aí deu problema lá no negócio do passaporte, da naturalização, a confusão danada, fez a prova, não fez prova, fala italiano, enfim. Ficou essa complicação e o Suárez não foi para a Juventus, e aí pintou a oportunidade do Atlético de Madrid, e o Barcelona na prática deu o Suárez para o Atlético de Madrid. Qual era a solução? Tinha que achar alguma solução, porque não dá para você pegar um jogador como o Suárez, que, como eu disse, é top. Tu não consegue ser top o tempo todo, mas em vários momentos é top, é um jogador top no que ele faz.
e você dá para um concorrente ao título como o Atlético de Madrid é. O Barcelona e o Atlético disputam o mesmo campeonato, os mesmos campeonatos, disputam a Copa do Rei. Então você estava na cara, você estava abastecendo um inimigo muito próximo. Além disso, as características do Luis Suárez casam muito com as características do Atlético de Madrid. Ainda mais com o Atlético de Madrid que virou a partir da metade da temporada, né? Então ali um Atlético com a volta do Carrasco pelo lado esquerdo, a efetivação do Llorente aberto pelo lado direito, às vezes um segundo atacante, às vezes um jogador de força, de arranque pelo lado. Então era todo o time do Atlético de Madrid colocando essa bola em condição para o Suárez fazer gol, e ele ainda faz muito gol. A prova disso está aí, 21 gols no Campeonato Espanhol. Então, inclusive, os dois últimos das duas vitórias que deram o título. Então, assim, é muito complicado, né? É um desaforo você, nessa situação, dar um jogador como o Suárez a um concorrente direto. E assim o Suárez mostrou que, como eu disse, consegue ser top em muitos momentos. E é um jogador fantástico, e está aí o título do Atlético de Madrid. A questão o Atlético em muitos momentos fez força para perder o título, né? A verdade é essa, chegou a abrir 10 pontos no começo da temporada. Eu cheguei a fazer ali um tweet dizendo ali o início do Campeonato Espanhol, os 15 primeiros jogos que o Atlético só tinha perdido uma vez. Dos 15 primeiros jogos o Atlético ganhou 12, e depois dos 15 jogos seguintes o Atlético deixou de ganhar 7, então uma queda muito brusca de produção. Nesse meio do caminho, dificuldade imensa de ganhar jogos, parecendo que o Atlético estava sentindo o peso de ser o principal favorito ou de ser o oponente a ser batido dentro do Campeonato Espanhol. Teve vários jogos ali que o Atlético ganhou de 1-0 com o Oblak fazendo milagre, com o Oblak pegando pênalti na reta final. Teve jogo que o Atlético empatou com o Oblak pegando pênalti na reta final. Então, assim, ficou muito claro ali que o Atlético fez muita força para perder esse título. Então, assim, Oi. Posso tirar aquele jogo, já que você não está assistindo? Pode tirar, mas eu vou ver daqui a pouco, tá bom? Tchau. Retomando aqui. Então, foi muitos momentos que o Atlético pareceu... Foram muitos momentos que o Atlético pareceu Aí, ó, chegou até uma pipoquinha. Que o Atlético pareceu estar fazendo força para perder o título, e acabou que na reta final, graças à oscilação do Real Madrid, graças à oscilação do Barcelona, a gente tem que lembrar, né? O Barcelona teve na boca para assumir a liderança, perdeu para o Granada em casa. Depois enfrentou o próprio Atlético de Madrid, não conseguiu vencer, 0-0, e na rodada seguinte empatou com o Levante em casa 3-3. Então o Barcelona na reta final também oscilou muito, e o Atlético... Valeu! E o Atlético teve pelo menos teve o mérito de se manter frio para ganhar os jogos ainda que tivessem muita dificuldade. Mas, para a gente resumir aqui, o Atlético ele começa a próxima temporada assim, à frente do Barça e à frente do Real, pelo menos em nível espanhol. Por que isso? Porque o Barça deve continuar sua reconstrução. Se sair o Messi, então, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem indicativo se ele vai ou se ele fica, o Barça vai para uma reconstrução total, né? O Real vai começar do zero. O Real, o Zidane não fica, então vai trocar de treinador. O Real tem ali aquela geração de jogadores muito vitoriosas, que você tem que decidir o que você vai fazer com ela. Sérgio Ramos tem que ver se vai, se fica, parece que vai. O Marcelo, o que vai fazer com o Marcelo? Modric e Kroos voltaram a jogar muito na segunda metade da temporada, mas ainda em alguns momentos parece que às vezes o pique é muito grande para eles todo o tempo todo. Os garotos ainda não desabrocharam, né? Vinícius joga bem uma hora, mal outra, o Rodrigo entra e sai do time. Então, assim, o Real vai começar a reconstrução. E o Atlético, essa base que está aí é uma base que deve continuar junta. O Atlético não deve perder muita gente, a não ser que haja uma proposta espetacular aí para tirar alguém. O Simeone deve ficar. Então o Atlético começa a próxima temporada à frente. E aí a gente tem que ver o seguinte: o que o Simeone tem que fazer para o Atlético deixar de oscilar tanto e deixar de ter tanta dificuldade em alguns jogos que ele deveria se impor mais
em alguns jogos grandes. O futebol paupérrimo que o Atlético mostrou contra o Chelsea, ele não pode continuar acontecendo. O Oblak tendo que salvar o Atlético até contra times mais fracos, não pode continuar acontecendo. O Atlético tendo a dificuldade enorme para gerar a jogada, para gerar jogo, com o time que ele tem, com o investimento que ele tem, que é muito maior do que todos os outros da Espanha, menos Real Madrid e Barcelona. De fato, é algo que o Simeone precisa acertar. O Simeone já tentou algumas vezes mudar um pouco o estilo do time, aí ele vê que está tendo dificuldade e volta para o estilo anterior, e aí a gente fica meio que patinando. Dessa vez deu certo, e deu certo com méritos. O Atlético é campeão espanhol com méritos, mas acho que o Simeone precisa ajustar isso, precisa entender que esse ponto precisa ser ajustado, e precisa entender que o Atlético hoje, ele não é mais o, entre aspas, coitadinho que era quando o Simeone assumiu lá em 2011. Não é. Hoje o Atlético tem um orçamento de grandes times, o Atlético tem grana, e o Atlético tem um elenco com peças muito mais do que tinha quando o Simeone assumiu. Então acho que ele precisa entender que o Atlético precisa ser um pouco mais, digamos, mais constante, mais regular. O Atlético ainda, em vários momentos da temporada, oscila, e em vários momentos da temporada ele se porta como se o Atlético fosse o time de menor investimento, quando isso não é a realidade do Atlético. Enfim, palmas para Diego Simeone, continua sendo um gigante de um treinador, sou fã do Simeone em vários aspectos, e ele aumenta aí o legado dele com o Atlético de Madrid, campeão em 96 como jogador, campeão e reconstrutor do time como treinador, e já vão aí para 2 títulos espanhóis, 2 títulos de Europa League, título de Supercopa, título de Copa do Rei. Tá faltando exatamente a Champions, 2 batidas na trave. Será que dá? Não sei, isso aí é tema para um outro vídeo. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada da Champions. Palmas para o Atlético, e aí você já faz a sua parte aqui embaixo, com like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações aqui em cima, copiando o link desse vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!